Olá pessoal, meu nome é Ciro Martinhago, sou médico geneticista, especialista em genética reprodutiva. Há 21 anos trabalho com genética reprodutiva, fui pioneiro nos testes genéticos pré-implantacionais no Brasil, uma empresa brasileira. Atualmente, a genética reprodutiva, ela visa, na verdade, a prevenção das doenças genéticas hereditárias ou não. Então, como médico geneticista, me frustrava muito ter meus pacientinhos e não poder ajudá-los, né? Nós sabemos aí que tem milhares de doenças genéticas, hereditárias ou não, e que não tem tratamento, infelizmente, e apenas aí por volta de 2 a 3% dessas doenças hereditárias são tratáveis. E quando existe o tratamento, é um tratamento aí, dependendo da doença, que pode custar até mais de 15 milhões de reais. Então, dentro da reprodução humana, eu vislumbrei aí a luz no fim do túnel. Quer dizer, já que eu não consigo ajudar meus pacientinhos que têm a doença, com atraso mental, com malformações, eu preciso ajudar esses casais a terem suas famílias, a terem novos filhos livres dessa recorrência, que muitas das vezes pode ultrapassar até 50% a chance de um novo filho com o mesmo problema. Então, através da fertilização in vitro, nós conseguimos analisar os embriões produzidos em laboratório, através de uma pequena análise de cada embrião, se tira algumas células desses embriõezinhos, não causa dano ao desenvolvimento desses embriões, não falta nenhum pedacinho desse bebê depois quando ele nascer, e esse embriãozinho ele é congelado, ele é vitrificado, ele é colocado ali praticamente eternamente para dormir, se paralisa o metabolismo do embrião e é apenas essa amostra do embriãozinho vai para o laboratório de genética. Com essa amostra do embriãozinho, gente, hoje a gente consegue analisar todo o genoma desse embrião. Para se ter uma ideia, por exemplo, nós sabemos aí que o principal fator sobre a fertilidade da mulher é a idade, A idade materna, infelizmente, é o principal fator, é o principal vilão da fertilidade da mulher. Nós sabemos aí que a chance de uma mulher engravidar na população geral é por volta de 15%. Se a gente levar em consideração as nossas meninas de 40 anos, cai para 5 a 8%, e as meninas de 44 anos ou mais, a chance de gravidez espontânea é menos de 1%. Como se não bastasse, ela diminui a chance de gravidez e aumenta muito a chance de aborto, infelizmente. Então, para se ter uma ideia, na população geral, a chance de qualquer mulher engravidar é por volta de 15% e 15% de chance de aborto espontâneo, como eu falei. Entre mulheres de 40 a 42 anos, essa chance vai para 50%. Ou seja, uma mulher que engravida após os 40 anos de idade, o risco mínimo de ela ter uma perda espontânea é de 50%. É uma moeda para cima. E às vezes, infelizmente, a moeda pode cair do mesmo lado 3 vezes, é o que a gente chama de aborto de repetição. Aos 44 anos, tem trabalhos mostrando que essa mulher de 44, que tem apenas 1% de chance de gravidez, chega a ter a 75% a 90% de chance de uma perda espontânea. Então, com o advento da idade da mulher, mesmo ainda sendo meninas, o problema é que a natureza, essa paciente começa a produzir mais óvulos com alterações genéticas não herdadas. Então, essa mesma paciente aos 20 anos de idade, a cada 20 óvulos que ela produz, um óvulo tem uma alteração genética. Nessas nossas meninas de 44 anos ou mais, a cada 10 óvulos que ela produz, um é normal. Então, inverteu toda a situação. Então, essas anormalidades são anormalidades incompatíveis com a vida. É por isso que essa pacientinha acaba engravidando menos e abortando mais. Só para se ter uma ideia, após os 40 anos, quando a mulher tem um aborto espontâneo, aumenta acima de 75% a chance de aquele produto do concepto, que é aquele bebezinho, que estava ali dentro do útero dela, de ter uma anormalidade cromossômica e por isso não se desenvolveu. E é por isso que a gente vê aí, que eu chamo da ponta do iceberg fora da linha d'água, é a síndrome de Down. Se a gente levar em consideração a população geral, existe risco para toda mulher, independente da idade, e empiricamente, na população geral, esse risco é 1 para 800. Entre mulheres de 40 anos, o risco vai para 1 para 100, apesar de ela ter 99% de chance disso não acontecer, o risco dela aumenta 8 vezes em relação à população geral. E 45 anos, a cada 30 mulheres que têm seus bebês,
e infelizmente um nasce com síndrome de Down. Então a síndrome de Down é uma alteração no parzinho 21, por isso que chama trissomia do 21. Agora, o parzinho 13 pode nascer também, o 18 e dos sexuais. Nós temos 23 parzinhos de cromossomos, 4 deles são compatíveis com a vida, podem nascer e, claro, trazem grandes consequências a esse futuro indivíduo. Agora, anormalidades em todos os outros cromossomos, que isso é aleatório, gera embriões os quais não se implantam ou abortam naturalmente. Obviamente parece simples, né, resolver o problema. Na fertilização in vitro, a gente analisa esse material enviado, nós chamamos essa técnica de análise de PGT-A. O A vem de aneuploidia, que são essas anormalidades genéticas. Então, por consequência, transfere-se para essa mulher, futura mamãe, né, apenas os embriões saudáveis, livres dessas anormalidades cromossômicas, que não são herdadas, são coisas da natureza, um erro que a natureza comete e ela mesma corrige através da infertilidade do aborto. Porém, pela fertilização, com a análise genética desses embriões, nós não só estamos prevenindo que essa paciente possa vir a ter uma gestação indesejada, um bebezinho mal formado, como também aumenta muito a chance dela de uma gravidez. Só para você ter uma ideia, a nível mundial, multicêntrico, a chance mínima de uma mulher engravidar hoje, independente da idade, com o embriãozinho que nós chamamos de euploide, embriãozinho normal, é pelo menos de 60% da transferência e menos de 10% aborto. Então você veja uma paciente de 40 anos, né? Vamos colocar de 44 anos, que tem 1% de chance de gravidez e 75% de chance de aborto, e a chance de 1 para 30 de um filho com síndrome de Down, por exemplo, né? Muitas das vezes ela nem anima em começar ou tem um medo enorme de que isso aconteça. Então essa pacientinha que vai para uma fertilização in vitro, analisa os embriões e tem um embriãozinho normal, a chance dela de gravidez é de 60%, a chance de síndrome de Down é praticamente nula e a chance de aborto cai em menos de 10%. Então, dentro do mundo da genética reprodutiva, né, com o advento aí da sociedade exigir um papel mais efetivo da mulher, né, quer dizer, a mulher procurava bom partido aos 15, 16 anos, casava cedo e tinha sua família. Hoje, como a sociedade exigiu um papel mais efetivo, a mulher trabalha, né, a mulher compra o seu imóvel e eu brinco que depois ela vai atrás do príncipe encantado após os 35 anos de idade. Né? Doutor, como é difícil a gente arrumar depois dessa idade. O problema é que o pobre do ovário não foi avisado desse adiamento, não é verdade? Então, hoje, por isso que eu não gosto da palavra como chamo de mulher em idade avançada. São meninas de 40, 44 anos. Né? A questão toda é outra. Infelizmente, a natureza foi um pouquinho mais severa com a fertilidade da mulher. Então, a questão hoje que eu chamo da ultramoderna já está congelando seus óvulos antes dos 30 anos. Né? Ela já tem essa condição. Mas para essa que não tem, a medicina também, né, ela vai se atualizando, vai se modernizando e hoje tem essas técnicas de análise. A principal análise hoje feita em embrião são de mulheres aí acima de 37, 38 anos de idade para aumentar a chance de gravidez, diminuir a chance de aborto e, claro, eliminar a chance de síndrome de Down. Dentro desse universo, hoje nós conseguimos também, independente da idade da mulher, do casal, também prevenir qualquer doença hereditária a qual a gente conheça o defeito no gene, a mutação que a gente chama, né? Quer dizer, se existe naquela família uma doença que se repete, uma doença hereditária, através da fertilização in vitro, nós conseguimos separar com esse mesmo material, pode-se fazer um PGT-A, por exemplo, e a gente pode fazer o que chama de PGT-M, de doença monogênica, de doença herdada, que são doenças as quais a gente precisa conhecer qual que é o defeito do gene antes de fazer a fertilização, e são casais que não são inférteis na maioria das vezes. Quer dizer, se submetem à fertilização in vitro apenas pela seleção de embriões. Então hoje, para você ter uma ideia, se consegue fazer seleção de qualquer doença genética hereditária a qual a gente conheça a mutação. Já realizamos no Brasil para mais de 100 doenças distintas, inclusive doenças que não foi realizado em lugar nenhum do mundo ainda. Um casal de palestinos, com alto índice de consanguinidade, casamento entre primos aumenta muito essas chances, né? Teve 15 casos no mundo da doença, os 15 são da mesma família, para você ter uma ideia. Então a gente separou os embriõezinhos normais e um deles, inclusive, a gente separou com muito carinho, uma análise adicional, a qual nós chamamos de compatibilidade de HLA.
O que significa isso? Além de dar a esse casal um bebê livre da doença, que eles tinham 25% de chance, esse bebê nasceu com o mesmo HLA desse irmãozinho que precisa de um transplante de medula. Então, na população geral, a chance de um compatível é 1 para 150 mil, entre irmãos é 25%. Então, nós selecionamos os embriões normais e entre os normais selecionamos o qual seria compatível com o transplante de medula. Essa criança nasceu e salvou a vida da irmã. Então, vejam já não só o efeito preventivo, mas é o efeito terapêutico da genética. A genética, que há muito tempo atrás era apenas diagnóstica e não se tinha muito o que fazer. Indo além, hoje, nós conseguimos fazer um teste ultramoderno que é chamado PGTP. O que vem a ser o PGTP? O P de doença poligênica. Só para se ter uma ideia, as duas doenças que mais matam no mundo hoje, as duas juntas é mais de 1/3 de todas as causas de morte, é o câncer e cardiovascular. Então, o que é feito? Hoje, o indivíduo adulto se consegue rastrear e ver qual que é a probabilidade desse indivíduo vir a ter um infarto do miocárdio, por exemplo, um ataque fulminante cardíaco, a probabilidade de ele desenvolver um colesterol alto, a probabilidade de ele desenvolver uma hipertensão. Tudo isso hoje pode ser visto no embriãozinho, no laboratório de fertilização, antes mesmo de implantar a útero dessa futura mamãe. Obviamente são testes modernos, começa a se ter polêmica em relação a seleções como essa, mas nós já estamos falando que eu posso gerar filhos com uma boa qualidade, não só sem malformações congênitas, sem doenças ao nascimento, mas com a melhor qualidade de vida e a menor probabilidade de desenvolver as doenças que mais matam no mundo hoje. Era um pouquinho da minha área que eu queria falar para vocês, era um pouquinho disso. E claro, ainda tem uma gama de coisas, como o rastreamento de casais aí de alto risco, né, com testes genéticos de compatibilidade genética e aí por diante. Eu queria, claro, agradecer a Evolution pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, né? Queria parabenizá-los pela iniciativa, eu acho que isso é extremamente importante. Hoje a palavra-chave no mundo inteiro é o quê? Informação. E a informação, ela precisa ter uma fonte segura, porque ao mesmo tempo que a informação começou a segregar, hoje nós temos informação na ponta dos dedos, e não há classe social que não tenha acesso à informação. Mas a informação, ela precisa de vir de fonte segura, e isso é muito importante, e isso é um trabalho muito bem feito.